Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito, benquisto. Assim espero, né, meus amigos? Hoje continua sendo domingo, dia 20 de fevereiro de 2022. Eu venho aqui para um último fluxo de notícias semanal, pelo que eu pude colher dessa tardinha para essa noite de domingo. Agradeço a todos os irmãos que estão comigo desde o início, me dando uma força maravilhosa com o meu canal. Agradeço a todos os inscritos que me conhecem diariamente e possibilitam a entrada nessa grande família que a cada dia se torna mais grandiosa com a força de cada um de vocês. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E para quem perguntou dos meus bichanos aí, né, como eu disse, né, gente, eles têm uma alternância de humor, né, então eles têm a eventualidade deles. Ligeiramente eles querem aparecer, tem dia que não. Hoje foi um dia típico, esse daqui é o Sr. Boris, né? Os dois são amarelos, mas esse aqui é o Boris, esse é mais parrudão. Meus irmãos, obrigado pela companhia, né? Vamos às notícias que estão boas e vamos ver, essa semana promete, né? Em nome de Jesus promete. Observamos que na última quarta-feira os chineses fizeram algumas mudanças no processo de troca e resgate. O site SafeLink e as notificações oficiais ainda estão sendo lançadas, mas agora as trocas de moeda estrangeira estarão ocorrendo em centros financeiros de bancos em vez dos Redemption Centers, que estão fechados, alguns. Os resgates dos bônus do Zimbábue ocorrerá algum tempo após as trocas da maioria das moedas. O nível 4B, que está recebendo taxas especiais em seu câmbio, em centros financeiros de bancos, pode estar indo ao mesmo tempo que o grande público em geral para trocar pela taxa de câmbio do banco. O Forex está negociando o United States Note lastreado em ouro. Os fundos para grandes grupos religiosos, CMKX, Sovereigns, Farm Groups e fundos judiciais, grandes acordos e assentamentos, títulos históricos também incluem nessas negociações, já estão com seus paymasters e aguardando para serem distribuídos em sua maioria. A partir desse momento, começarão a ser pagos. Os pagamentos dos títulos ainda continuam sendo feitos, continuarão por essa semana, e todos os títulos que ainda não foram pagos estão iminentes de pagamento e financiamento nessa semana. O Tesouro dos Estados Unidos quer que o nível 4B seja notificado ainda no máximo no final dessa próxima semana e comece a trocar ainda em fevereiro, embora ainda esteja no ar o que vai acontecer. Os Redemption Centers estão ativamente prontos e os responsáveis pelos pagamentos desses centros de resgate estão mudando frequentemente, assumindo novas posições. Observamos que os Chinese Elders foram ao Canadá e fizeram algumas mudanças no processo de troca e resgate para o grande nível global. Os centros de resgate eram de propriedade do Hong Kong and Shanghai Bank Corporation, o famoso HSBC, e do Wells Fargo, e não são mais financiados pelos chineses. Agora eles deram autorização para que os fechem. O nível 4B continua recebendo taxas especiais em seu câmbio, em centros financeiros de bancos, e pode estar indo ao mesmo tempo que a grande maioria. Houveram poucas trocas e resgates. O que houve nesses últimos dias foi um grande financiamento de níveis, e isso atingiu praticamente 30% do nível 4A
pelas últimas informações. Todos os vínculos, pacotes e grupos soberanos não foram concluídos ainda. Aqueles que foram financiados receberam dinheiro, mas não podem gastá-lo. Tem havido problemas com alguns paymasters, mas isso está sendo visto pelos gerentes de patrimônio dos Redemption Centers, os quais estão lidando com essas negociações. Referente aos Estados Unidos, que é onde acreditamos que ocorra antes, né, fazendo um breve adendo aqui, meus amigos, só rapidinho, se me permitem explanar uma ideia. Eu acredito, né, que eu esqueci de falar, né, também deu uma mudada, né, gente? E aí, você não ficou muito bom? Ah, tô brincando. Espero que vocês tenham gostado também, porque mais a minha aparência pouco importa, né, gente? Importante é as notícias. Tô brincando, a gente tem que dar uma mudada. Toda mudança é dolorosa, mas eu preferia assim, tá muito calor e eu sou um ser humano que tem sempre muito cabelo, então. Mas vamos lá, né, meus amigos? Fazendo uma pequena explanação a uma ideia de pensamento, eu acredito que alguns indícios dizem que isso vai acontecer antes de chegar, pelo menos aqui nas Américas que pertencem ao Brasil e todas as Américas do Sul aqui, acredito que atingirá a América do Norte, né? Então isso envolve todos os Estados Unidos, os países que compõem aí antes, né, perto, entre as fronteiras dos Estados Unidos, e acredito que eles sejam financiados antes que nós, até porque todo o processo, pelo menos aqui dentro da América, é voltado inicialmente aos Estados Unidos. Então, nós vendo os Estados Unidos com o movimento e mais pessoas com esses relatos, isso é um grande indício que possa estar ocorrendo e vindo aqui para o Brasil, consequentemente. E muitas das operações, eu digo a maioria das operações aqui do Brasil, né, pelo meu humilde consentimento e pela minha humilde concepção, serão pagos pelos sistemas estadunidenses, né? Serão pagos pelos Estados Unidos e será pago por lá, né? E acredito também que a entrada desses fundos no Brasil também se darão através de uma grande distribuição, mas esses fundos ainda precisam ser gestionados através do sistema. Então, eles dando a entrada no Brasil, acredito que essas notificações oficiais também chegarão às pessoas, né? E de forma ainda, acredito que muito disso passará pelo governo, pelo atual governo. Mas, enfim, quando o processo começar de fato, nós vamos saber como ele vai se desenrolar, né? É que ainda tudo parece que começou, mas ainda há poucos níveis de financiamento, escalonamento, ainda muitos grupos querendo se encaixar na frente de outros, e os bancários nos Redemption Centers, os gerentes de patrimônio, têm que ver como fazem isso, né? Porque não é só aqui no Brasil que existem essas reivindicações, é no mundo todo. E assim como grupos aqui no Brasil, outros grupos no mundo todo tentam avançar, tentam passar na frente e colocar-se em tiers superiores, e isso tem que ser visto pelos gerentes de patrimônio. Muitas dessas coisas estão atrasando o processo, mas enfim, é que quando começa a ser uma grande distribuição numa grande fila, tende-se a ter esse primeiro, esse primeiro conflito, essa primeira desinformação, mas eu acredito que as coisas tomem seus caminhos com o passar dos dias, e vamos ver, né, se conseguimos obter essa bênção ainda em fevereiro, ou possivelmente março, né? Porque, ao meu ver, a gente precisa primeiro obter as notificações, fazer primeiro esse contato, tudo, e eu acho que isso é válido dentre essa maneira de pensamento. Mas, enfim, quem somos nós, né? Eu sou um Hellis Mortal que lê notícias e acredita fielmente nos provedores que eu trago, e tem uma humilde visão de pensamento. Tem gente que tem muito mais conhecimento do que eu, fala coisas muito mais concernentes a uma realidade, talvez, né? Mas estamos aí dentro desse mesmo barco, somos aí um copo d'água neste imenso oceano que está sendo derramado, mas que em breve terá a grande capacidade de fazer grandes movimentações nessa maré universal. Ah, que bonito, né? Brincadeira, gente. Vamos lá, né? Então,
Nos Estados Unidos, os fundos para os grupos da igreja, CNKX, grupos soberanos, grupos agrícolas, acordos julgados, já estão com seus pagadores esperando para serem gastos. Os pagamentos de títulos foram feitos na última sexta-feira e os outros títulos continuam a ser pagos. Bom, meus amigos, essas foram inicialmente as primeiras notícias, as últimas notícias, que eu pude colher a respeito dos provedores para hoje, nesse domingo, a respeito dos canais de inteligência, que eu dou minha inteira atenção e credibilidade every day. Né? E seguindo, meus amigos, bancários expõem cada vez mais seus pensamentos sobre RVGCR. Um ex-banqueiro comercial SVP do Banco da América, como um principal trader na série, atualmente licenciado, monitora, aprova todas as transações de títulos de negociantes da série e como um procurador internacionalmente licenciado em Banking e Securities, ele pode falar com absoluta certeza sobre os comerciantes e o papel que eles desempenham em relação aos bancos e ao sistema monetário que virá a seguir. Os comerciantes, primeiramente, eles não são banqueiros. Eles têm um papel nas políticas monetárias atuais dos países soberanos, eles não têm nenhum papel na oferta de dinheiro dos países soberanos e eles não ditam ou controlam nada em relação ao sistema bancário. Seu único propósito é fornecer liquidez de mercado. Em outras palavras, os comerciantes servem ao propósito de fornecer o livre mercado aberto de troca das moedas do mundo. Muitos conhecem isso como câmbio de moeda estrangeira ou Forex. Novamente, isso não tem nada a ver com as políticas monetárias, sistema bancário, atual redefinição da moeda global, e todas essas funções são governamentais e bancárias. Nos Estados Unidos, inicialmente inclui o Tesouro dos Estados Unidos, o Federal Reserve e os bancos aos quais emprestam dinheiro como parte das políticas monetárias e da oferta monetária dos Estados Unidos. Consequentemente, qualquer informação proveniente de traders a respeito do GCR, centros de resgate de moeda, câmbio de moeda, é misinformation. O que quer dizer, né, gente? Pode ser misinformation aqui nesse contexto, quer dizer que pode ser uma informação que vai de encontro ou não à verdade, né? Porque os traders, eles também participam, eles conhecem sobre o GCR, os traders mais experientes, e eles também têm profundos conhecimentos sobre os ativos que valorizarão, sobre as criptomoedas, e sobre essa atual transição do sistema financeiro. Eu conheço alguns traders e conheço traders que inclusive que agem fortemente no mercado internacional financeiro, no Forex, com o câmbio de moeda estrangeira, e eles estão se preparando também para o futuro boom, né, que eu posso dizer, o futuro boom das moedas, que fará muita gente milionária, e principalmente traders aí que aproveitarão esse pulo da tecnologia, né, que será um pulo gradualmente, será por um curto período de tempo, né? Então muitos estão já fazendo as suas apostas e investindo, e muitas outras ideias, não só essa, né? Porque hoje em dia existe a teoria, né, no caso, mas a intenção de que o GCR e todo esse movimento deixe o mundo mais próspero. Mas existem uma infinidade de outros investimentos que não fazem parte do GCR e RV, que também farão muitas pessoas milionárias e bilionárias. E muitos crentes no mercado financeiro, principalmente das criptomoedas nesse momento, e do Forex também, né? Eles estão jogando o mercado financeiro para obter essa grande fatia do mercado que será nessa possível reestruturação. Então, alguns deles às vezes são alimentados com algumas informações que às vezes são reais, às vezes não são, e é por isso que a gente tem que fazer uma grande diligência das informações desse assunto, né, gente? Ataques cibernéticos. Eles estão tomando Bitcoin, Tether e Ethereum lentamente.
tudo parte do despertar antes que os servidores sejam eliminados. Provavelmente vai acelerar agora, pois eles querem que o regulamento ISO 20022 para o Quantum Finance System. E Elon Musk disse ao mundo que a Quantum Starlink está pronta. A SecurityConf está analisando no Dark 10 o data center Bitcoin é prejudicado na remoção do evento Tether. Os sites e aplicativos Lloyds Bank, Halifax e Bank of Scotland travam em uma grande falha de TI. O maior banco do Reino Unido está tendo problemas de tecnologia e isso ocorreu desde a última terça-feira, com clientes relatando que não conseguem acessar suas contas correntes ou comerciais. Benjamin Fulford escreve sobre terrorismo cibernético recentemente. Ameaças foram feitas no ensaio de terror cibernético do Fórum Econômico Mundial e também a única violação de dados pode desencadear uma reação em cadeia e desencadear uma pandemia digital no mundo. Pessoas, organizações e nações inteiras podem ser vítimas da catástrofe. Informações de dinheiro continuam sendo os principais alvos dos cybercriminosos. Bom, meus amigos, acerca desses provedores, então, que eu reúno e colho essas notícias e acredito severamente que estamos aí caminhando nesses passos e obtendo essas informações como fonte para nos tranquilizarmos e saber que esse processo ele não dorme também, ele acontece diariamente e eu venho aqui todos os dias falar porque eu acredito nisso. Essas notícias são de relevância e se você está gostando do conteúdo, continue se inscrevendo, me dando a oportunidade de falar, de dar voz a esses provedores e levar essas notícias a cada vez mais pessoas. E eu acredito em Deus que possamos ainda ter um ano de 2022 cheio de glórias e bênçãos, né? Além dessas que virão. Meus amigos, eu gostaria de explanar aqui um pouco sobre a CBDC do Brasil, que é o Real Digital. E algumas notas foram novamente divulgadas à mídia, pelo menos algumas fontes de informação sobre essas possíveis especulações. E para quem não sabe um pouco o que é, como que vai acontecer, eu gostaria de explanar esse pensamento. Vamos lá? É rapidinho. Novas do Real Digital. Perguntas e respostas sobre o Real Digital. O Real Digital será uma moeda virtual emitida pelo Banco Central. Ela insere uma nova categoria, as moedas digitais dos bancos centrais, conhecidas pelo termo, em inglês, Central Bank Digital Currency, CDBC. Qual a diferença com os reais tradicionais? Este real digital será um token, uma moeda inteligente. A intenção do Banco Central é que ela sirva para estimular novos modelos de negócio em uma economia digital, facilitando transações e a implantação dos chamados smart contracts, contratos inteligentes. Outra diferença com os reais tradicionais é a sua responsabilidade. Hoje, os reais depositados em sua conta corrente são de responsabilidade de seu banco. Os reais digitais serão uma responsabilidade diretamente do Banco Central em contas que ainda serão criadas. Será preciso entregar reais tradicionais ao Banco Central. Eles não serão minerados, como os bitcoins. Essas operações serão intermediadas por bancos, cooperativas ou fintechs, ou por um novo tipo de empresa que venha a ser estabelecida pelo Banco Central para o processamento de transações. A princípio, para todas as transações em que atualmente são usados reais tradicionais, o real digital servirá. Além das transações de uma economia digital moderna, como internet das coisas, contrato inteligente, dinheiro programável. O melhor exemplo é com o real digital, as transações entre equipamentos sem intervenção humana podem ocorrer sem problemas. Quais serão as possíveis funções da programação do real digital? O dinheiro programável é uma variação da internet. Sua aplicação mais didática é a dos serviços de assinatura com valor determinado. Por exemplo, pacotes de dados em telefones celulares. Atualmente, quando o cliente esgota seu pacote de dados,
ele tem que esperar a próxima fatura ou entrar em contato com a operadora de celular para pedir mais. O dinheiro programável permitirá autorizar e automatizar essas funções e estabelecer um pagamento automático. Na avaliação do Banco Central será possível realizar, por exemplo, pagamentos por meio de drones e desenvolver sistemas que façam carros pagarem automaticamente tarifas de pedágio, de estacionamento, sem a necessidade de intervenção humana nem instalação de sistemas para isso. O Real Digital vai passar pelos canais existentes, como o sistema de pagamentos, SPB ou Pix? Sim, segundo o Banco Central, uma das diretrizes do Real Digital é a chamada interoperabilidade, ou seja, a moeda poderá ser usada nos meios de pagamento hoje disponíveis. Segundo o Banco Central, a ideia é que o Real Digital sirva para fazer pagamentos por meio de bancos, instituições de pagamento ou outras empresas que vierem a ser reguladas. Será possível transferir reais digitais por meio do Pix, DOC e ETED, como atualmente, e também sacar os reais digitais na forma de dinheiro físico. A ideia é que o real digital tenha todas as funções e recursos do real tradicional e mais algumas. Será possível fazer transações internacionais? O Banco Central está avaliando, mas já nos passou recentemente que sim, mas isso vai demorar, pois será necessário modernizar a legislação cambial, que é uma das maiores e complexas travadas do mundo. O próprio Banco Central reconhece que ainda há um longo caminho para ser percorrido, mas afirma ser favorável a esse processo, pois a modernização legislativa melhora os padrões e as práticas de integração econômica internacional. Segundo o Banco Central, a ideia é que em breve se possa realizar transações internacionais via Pix até, que deve ser a porta de acesso para um sistema global de pagamentos. Bom, só fazendo um breve adendo aqui, né, gente? Sistema global de pagamentos, se a gente pudesse transferir internacionalmente, nós só podemos estar falando do QFS. Então não há como dizer que nem os bancos e nem todos os engenheiros do Brasil, né, que eu acredito que nesse meio de informações existam alguns bancários e talvez possíveis gerentes de alto escalão aqui no Brasil, como o Banco Central, que sabe que isso vai ser desenvolvido e sabe que o mundo todo vai ser reestruturado na cadeia digital e financeira. Então, gente, para quem não acredita no QFS, para quem não acredita nessas mudanças, isso é uma declaração do próprio Banco Central diante de todas essas reformas tecnológicas. O que eu pelo menos faço aqui no canal é buscar essas notícias de antemão, e elas são muito de antemão, porque posições das quais eu estou falando desde o ano passado estão vindo a se concretizar ainda posteriormente, ainda nem se concretizaram neste ano de 2022. Nos princípios de Basileia nos Estados Unidos, anunciados em julho de 2021, Basileia 3 vindo para o Brasil, prometida para acontecer até o meio desse ano, ninguém está falando nada. Gente, então, nós estamos à frente. Nós estamos com esses provedores e eu me sinto que eu estou à frente com essas informações. Meus amigos que estão aí desse lado também estão à frente, pois eu trago aqui o que bate na concepção da minha consciência também como verdade. E eu, dentre todos esses anos que me acompanho, me decepcionei poucas vezes com esses provedores. Decepção nós temos ao longo do caminho, e não há como não se decepcionar diariamente também com esse processo. Mas não é só de decepção que as pessoas vivem. As pessoas precisam buscar a informação coesa, fazer uma própria diligência entre a fé, a crença e o motivo de estar presente nesses processos, aguardar pacientemente chegar a nossa vez. Porque tudo isso é um grande escalonamento da prosperidade. E acredito que o Brasil, dentre todas essas declarações, inclusive da CBDC brasileira, faz parte e sabe o que está por vir. O Banco Central realizará seminários virtuais para debater as diretrizes de todo o real digital. Cada encontro será discutido temas específicos ligados às moedas digitais, segurança de dados, rastreabilidade e emissão.
Integrantes da autoridade monetária já afirmam que os seminários servem para substituir consultas públicas formais a respeito do tema. E o Banco Central está trabalhando na criação do real digital desde meados do ano passado. Algumas das diretrizes já divulgadas são emissão apenas pela própria autoridade monetária, custódia das instituições financeiras e ausência de remuneração. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem afirmado que as condições para a implantação do real digital podem estar dispostas já no fim de 2022. Bom, meus amigos, eu quero ver eles intitularem esse real digital. Para mim, muitas coisas serão facilitadas no âmbito de todas as operações e distribuição de quantias, se tivermos a par desse dinheiro digital, de toda essa forma quântica de observar o mundo, para que possamos fazer nossas transações. O mundo caminha para isso, né? É um próximo passo da evolução e nós temos que estar de olho, e todas essas notícias fazem parte do escopo de notícias do meu canal, porque acredito firmemente que todos esses eventos levam à distribuição de toda essa prosperidade global. Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, ao infinito e além. E sempre além, meus amigos, fiquem com Deus. Eu volto amanhã com novidades, com a minha cara de tartaruga ninja. Eu volto amanhã com a leitura da Bíblia de manhã, meus irmãos, com as novidades do RVGCR. Tenham todos uma excelente noite, um excelente restinho de domingo. Tenham todos uma excelente semana maravilhosa, em nome do nosso Senhor Jesus. Continuem deixando a sua inscrição, deixando o seu like, o comentário. Isso ajuda que o meu canal seja difundido a outras pessoas. Muito obrigado pela força imensa de cada irmão. E é isso aí, né, meus irmãos? Vamos crendo que essa semana será diferente e que isso ocorra a cada vez mais, e isso chegue a mais pessoas, para podermos ter a cada dia a esperança e a fé no mundo melhor que eu tenho e terei todos os dias, né? E continuarei tendo, pois o ânimo é celestial e vem de Deus. E a todos também que tenham um excelente ânimo nessa segunda-feira para fazer suas coisas, seus projetos, e que o caminho de vocês seja iluminado pela luz de Deus e do Espírito Santo de Deus. Tchau, tchau, meus amigos. Até amanhã, se Deus quiser.